Respeito os servidores públicos, especialmente aqueles que são talhados para este ofício. Meu pai e avô foram ferroviários, numa época em que os trens transportavam pessoas e produtos. Aprendi a servir na seara pública. Gosto de trabalhar para cidadãos e para Belo Horizonte, e é por isso que tenho prazer em elogiar e divulgar as boas iniciativas, projetos e programas públicos. Mas procuro ser justo e pontuar quando vejo alguma disfunção ou excesso. Quero, nesta oportunidade, expressar a voz silenciosa do paciente cidadão na busca da sua cura, peregrinando pela via crucis da saúde pública. Permita-me, caro leitor, relatar o episódio. Recentemente, uma voz educada de um assistente social me ligou para agendar a visita de uma geriatra à casa de minha mãe, que aos 89 anos tem a alegria de morar no centro da capital há mais de 30. Confesso que me assustei com a inesperada ligação, mas a servidora me tranquilizou. A visita foi marcada para uma quinta-feira às 15 horas. Numa tarde nublada e chuvosa, por volta das 15h45, tocaram a campainha. Meu irmão atendeu e adentrou na residência de minha mãe um assistente social e uma jovem médica, ambas muito educadas. Segundo elas, minha mãe esteve no centro de saúde solicitando essa visita e era necessário que os familiares acompanhassem as orientações quanto à medicação, o horário de ingerir a dosagem e os exames médicos. A doutora examinou a paciente, aferiu a pressão arterial, batimentos cardíacos e ouviu a queixa de dores na perna. Toda essa análise foi feita de forma muito respeitosa e ligeira, pois a médica teria que visitar outros idosos. Achei o atendimento muito eficiente e fiquei surpresa ao saber que, de fato, existe o Programa de Saúde da Família, PSF, com a presença do chamado médico da família, que visita o paciente em sua residência. Há mais de 5 anos, inscrevi minha mãe para receber esse tipo de atendimento e, finalmente, fomos contemplados. Até então, estava descrente que os profissionais da saúde atendessem os muitos idosos e doentes moradores dos prédios da área central da cidade. A médica aconselhou que minha mãe acionasse o plano de saúde privado, pois o atendimento do serviço público é destinado aos casos mais graves. Expliquei que a paciente insistiu em ser atendida por esta doutora, o que deixa claro a sinergia e empatia entre médico e paciente. Por recomendação da doutora, fui até a farmácia do centro de saúde adquirir os medicamentos prescritos: Atenolol 50mg, Enalapril 20mg e Citalopram. Foi o meu primeiro contato com uma farmácia pública e fiquei um tanto chocado com a precariedade do serviço prestado. Passei por 3 centros de saúde da região centro e leste. O que vi e senti tocou-me profundamente. Filas longas e demoradas, formadas por pacientes idosos, mães com crianças e acompanhantes. No primeiro centro de saúde, o ambiente físico tinha aspecto de sujeira, com estrutura danificada e localização ruim. As informações dos funcionários eram tão precárias quanto o lugar. Perguntei a 4 pessoas até chegar à fila da farmácia. Lá, vi os adoecidos com muitas receitas nas mãos, corpos cansados de lutar pela saúde. Um paciente assentado no chão esperando sua vez, outro nervoso porque nunca chegava a medicação necessária. Neste centro, não pude ser atendido, pois estava apenas com a via original da receita e precisava de uma cópia. Fiquei espantado com a frieza da informação. O local onde a farmácia estava instalada mais parecia um cofre. Por uma pequena abertura, mal se enxergava o rosto do atendente. Entrega-se a receita, faz um registro, bate um carimbo e recebe o medicamento ou volta outro dia. A cena é de cortar o coração. Os idosos e pacientes que estão na fila certamente trabalharam muito pela sociedade e agora fica um sentimento de indigência nesta hora tão dramática da vida, quando as forças enfraquecem e o corpo padece. No segundo centro de saúde, a cena era ainda pior. Uma enorme fila desanimava qualquer entusiasta. O tempo passava e a fila lentamente se mexia. Diante da demora, tive que ir embora, pois precisava trabalhar. Saí de lá novamente sem os remédios. Para minha total descrença no serviço de saúde pública, no terceiro centro de saúde, a frase da atendente me deixou perplexo. Esta receita não foi feita aqui no posto. Você não pode tirar a medicação aqui. Somente na região onde a sua mãe mora. Neste ponto havia a medicação, mas dessa vez não pude levar. Voltei para casa com o desejo de fazer algo, ao menos escrever sobre o calvário do paciente cidadão, a peregrinar com uma receita na mão e as dores do açoite da indiferença. Não pense, prezado leitor, que consegui os remédios. Tive que comprá-los,
porque minha mãe não poderia passar tanto tempo na espera. Procurei o programa Farmácia Popular e o balconista me informou que a receita deveria ser trocada no centro de saúde, porque os miligramas que são fornecidos pelo governo não correspondiam à prescrição médica. Diante do avanço tecnológico, me pergunto por que não se usa modernos sistemas de informação para facilitar a vida dos pacientes, disponibilizando dados dos medicamentos disponíveis? E por que a medicação não poderia ser entregue aos pacientes em suas residências através do convênio com os Correios ou empresa de entrega idônea? Espero que não faltem pessoas dispostas a lutar pela dignidade e melhoria do atendimento público de saúde. Crônica A Via Crucis do Serviço Público de Saúde, do poeta Antônio Galvão. Inscreva-se no canal TV Poeta e Poesia. Narração de Nós Sou.